Votação ontem, sabatina do Flávio Dino. Aí eu trouxe para vocês no segundo vídeo, a sabatina não tinha terminado ainda, né? O Sérgio Moro lá abraçando o Flávio Dino e tal, sorrindo. Aí ele pediu o microfone e falou, não, vejam só cordialidade, isso aqui tem que ter educação, né? Falta muito isso ao Brasil hoje. Ao mesmo tempo ele está criticando o quê? A esquerda e a direita, ele que é isentão. Ele acha que tem que ser cordial. O Olavo de Carvalho já disse, muito tempo atrás, né? Isentão é o preservativo de comunista, né? É a oposição que todo esquerdista sonha, né? Tanto é que eles estão aí empurrando a MBL goela abaixo da sociedade, como se fosse direita. Eles estão pavimentando o caminho, tentando, né, para o MBL se tornar a oposição, né, permitida, que é a oposição que eles, de fato, querem, né? Só que aí, depois, pessoal, vem o print. Um fotógrafo do Estadão tirou uma fotinha ali do Sérgio Moro no WhatsApp conversando com um amigo, né? Mestrão, estava salvo no celular do Marreco como Mestrão. A gente vai ler aí as mensagens e depois, continua em tela inteira, tá? E depois eu vou mostrar uns prints aqui para vocês, uma tabela que eu recebi. Não sei quem fez essa tabela, tá? Então, perdão, autor. Se eu soubesse quem fez, eu daria os créditos, tá? Não fui eu. Se você estiver assistindo esse vídeo, escreve, fui eu que fiz, tá aqui a prova, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês o diálogo e depois essa tabela que prova que pelo menos, né, na CCJ, antes de ir para o plenário do Senado, Sérgio Moro votou sim a favor do Flávio Dino. Aí está a foto, pessoal. Dá para ler, até que dá para ler, mas para facilitar a vida de todo mundo, eu passei aqui para os gráficos, né? O Mestrão, amigo Sérgio Moro, diz: Sérgio, o couro está comendo aqui nas redes, mas fica frio que já passa. Só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor. Senão, isso vai ficar a vida inteira rodando. Estou de plantão aqui. Qualquer coisa, só acionar. Estou de plantão. O cara é médico, né? Acho improvável, deve ser alguém envolvido aí com política, né? Deve ser alguém do Ministério Público, algum juiz dando plantão, enfim, um policial até, vai saber. E aí o Sérgio Moro estava respondendo, né? Ele estava digitando a resposta, não tinha mandado ainda. Ele diz o seguinte, beleza, vou manter meu voto secreto. É um instrumento de proteção contra retaliação. Pode ficar uma dúvida se o Sérgio Moro, no final das contas, votou a favor ou contra o Flávio Dino. Para a pessoa mais ingênua, sim, mas esta tabela aqui prova que não tem dúvida. O Sérgio Moro realmente votou a favor do Flávio Dino. Por quê? Porque na CCJ, pessoal, foram 27 votos. 10 contra o Flávio Dino, 10 não, e 17 sim. Aí vocês veem os 10 votos não. Aí o nome dos senadores: Marcos Rogério, Márcio Bittar, Marcos Duval, Plínio Valério, Alessandro Vieira, surpresa, hein? Parabéns, Alessandro Vieira, Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho, Magno Malta, Esperidião Amin e Messias de Jesus. 10 votos contra. Esse foi o resultado final. E aí nós tivemos 17 votos a favor do Flávio Dino. Só que é o seguinte, desses 17, apenas 10 foram declarados. Eduardo Braga, o Everton, Omar Aziz, Ângelo Coronel, Otto Alencar, Elisiane Gama, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho, Augusta Brito e Ana Paula Lobato. Ficaram faltando 7. E são justamente aqueles que não declararam o voto. Davi Alcolumbre, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Oriovisto Guimarães, Lucas Barreto, Ciro Nogueira, ex-ministro do Bolsonaro, tá aí o ministro do Tic-Tac, e Sérgio Moro. E aí nós temos os 17 votos a favor do Flávio Dino na CCJ. Então tá aí, né, pessoal? Porque é matemática, gente. Não tem como você negar isso aí, né? É um cálculo simples. Os 10 que votaram contra o Flávio Dino declararam seus votos. Dos 17 que votaram a favor, apenas 10 declararam. 7 ficaram ali na maciota, né? Na escondida, na de chava. E aí são justamente aqueles que faltam para completar os 17. Tá? Vocês viram ali Ciro Nogueira,
não chega a ser surpresa para ninguém, né? O mais falso bolsonarista de todos os tempos, e o Sérgio Moro. Meu recado para o Paraná é o seguinte: vocês acreditaram, paranaenses, nas pesquisas. Vocês acreditaram que o Paulo Eduardo Martins tinha, quanto era 10% a menos do que no dia da votação, na apuração, ele tinha, de verdade. Então, ficou aquela, não, vamos votar no Sérgio Moro, porque senão quem entra é o Álvaro Dias. Tá aí o resultado. Eu cansei de falar no meu canal, gente, não caiam nisso. Pelo amor de Deus, votem com convicção. Se vocês querem o Paulo Eduardo Martins, votem nele. Não votem em Sérgio Moro, porque ele não é direita. Ele é menos pior do que o Álvaro Dias? Eu nem sei. Porque se vocês se lembram bem, né, o Álvaro Dias acolheu o Sérgio Moro como se fosse um filho no partido dele. E depois tomou a pernada. Então eu prefiro o cara que é aberto, como o Álvaro Dias, que seria um péssimo senador, do que um cara que finge que será um bom senador e faz esse papelão. Mas muita gente deixou de votar no Paulo por conta de pesquisas eleitorais, gente. E aí tá aí o resultado. A gente podia ter hoje um grande senador por lá e temos o marreco. Ninguém fala mais em mensalão, ninguém fala mais em orçamento secreto, ninguém fala mais em compra de congresso. Agora é tudo democrático, é tudo republicano. Né? É tudo republicano. Por quê, pessoal? Porque sempre foi assim. Tá? O Brasil é um país corrupto. Então, vocês veem, o Davi Alcolumbre acelerou a sabatina do Flávio Dino. Bastou que o Lula liberasse as emendas, né? Empenhasse as emendas do Amapá, do estado do Alcolumbre. Por quê? Porque ele está preocupado com o povo do Amapá? Não. Porque ele quer eleger os candidatos dele ano que vem, para as eleições municipais. Né? Ele quer eleger depois um governador. Tem eleição para 2 senadores, acho que ele se elegeu agora de novo, né? Então ele tem um mandato aí de 8 anos, mas tem 2 senadores, eleição para governador, tem um monte de coisa. E se ele tem as obras ali, né? Superfaturadas ou não, bem feitas ou não, ele pode bater no peito e dizer para o pessoal de lá que foi ele que liberou as verbas. O que deveria ser uma prova de falta de caráter, mau caratismo, que é o quê? Só vou liberar a sabatina se você pagar as emendas para o Amapá. Para o eleitorado, né, principalmente o povo mais ignorante, acaba sendo uma coisa boa. Por quê? Porque ele pode provar que o responsável pela liberação da verba da obra foi ele. É isso que eu falo, o Brasil é um país corrupto. Mas assim, a verba para os deputados, para os senadores, para você conseguir aprovar as pautas, é impossível você governar sem isso. Só que no governo do Jair Bolsonaro, ele logo no início impôs limites. Então chega uma hora que os caras pensam assim, eu não vou conseguir derrubar esse governo, não tem como. Né? Então eu vou me contentar aqui com o basicão. O Congresso não tinha um poder de barganha que tem hoje. O Arthur Lira pinta e borda, deita e rola em cima do Lula. Faz o que quer, dá tapa na língua, se quiser. Então tá aí, auge, né, de compra de parlamentar, que agora é democracia, agora é republicano, faz parte, né, do processo democrático, 3.400.000 reais por minuto. É isso mesmo, por minuto. Para comprar voto de deputado e senador. Daqui a pouco não vai ter mais dinheiro. Não vai ter mais dinheiro. E aí eu queria mostrar para vocês aí um trecho dessa matéria e logo depois a gente vai elencar aqui com um tweet do Arthur Lira. Lula libera 3,4 milhões de reais por minuto para ter o apoio do Centrão. No espaço de 48 horas, entre segunda e terça-feira, Lula liberou 9,9 bilhões de reais, quase 10 bilhões de reais, para obras nos estados reivindicadas por deputados e senadores. Agora vem a parte boa. Sem critérios objetivos, o governo só libera o dinheiro quando tem interesse em acelerar votações na Câmara e no Senado. E os parlamentares usam a pauta de projetos governamentais para barganhas frequentemente obscuras com o Palácio do Planalto. E aí, o tweet do Arthur Lira. Confio que a CPI criada pelo Senado para investigar os problemas da exploração de salgema em Maceió, quem não está sabendo dessa tragédia, é só dar um Google aí que vocês
vão entender o tamanho do problema, né? Pela Braskem, fará um trabalho técnico meticuloso e profundo e de apuração de responsabilidades. O povo de Maceió não pode ser prejudicado. E por que eu fiz essa conexão aí, pessoal? Porque é o seguinte, quem pediu essa CPI da Braskem foi o maior rival político do Arthur Lira, que é o Renan Calheiros. Tá? Quem vai ser o presidente da CPI? Simplesmente o Omar Aziz, parça do Renan Calheiros. Então, caso tenha um fio de cabelo de rã do Arthur Lira nessa treta da Braskem, esse desastre ambiental que está acontecendo ainda, né, em Maceió, ele vai ficar na mão do Lula. Na mãozinha do Lula. Vocês viram ali como é que funciona hoje, né? O governo é refém dos parlamentares, não que se importe muito, não tem critério definido, né? Quer pautar um negócio, quer passar uma pauta, aí vai lá e começa a negociar, né? Negociar com o Congresso. Vamos pautar isso aí, beleza então. Eu voto a favor se você liberar a emenda tal, né, para obra tal. E é uma coisa obscura, né? Não tem mais orçamento secreto. Né? Não tem mais. Não chama mais de orçamento secreto, mas não existe transparência alguma. Vejam bem, se tiver envolvimento do Arthur Lira nessa história, ele está ferrado. Ele perde todo o poder de barganha dele. Aí ele fica na mão do Lula. Ele fez essa postagem aí meio que para livrar, né? Tirar o dele da reta. Mas ficou esquisito. Acusou. Ele acusou o golpe. Né? Eu até fiz um comentário lá dizendo: cara, para de se preocupar aí com o CPI que está acontecendo no Senado, essa CPI no Senado, né? E bota para pauta aí a questão da PEC, aquela PEC que limita poder, né, daquelas pessoas que eu nem falo mais aqui no canal, né? E também a CPI do abuso de autoridade lá de repente, né, Arthur? Mas não, ele não faz nada disso. Ele não faz nada disso. Né? Brasília, com a volta do PT, virou isso aí. Coisas que são públicas, tudo isso é público. Tudo isso que eu estou falando para vocês é público, no sentido de pertencer à população, né? Ao povo. São verbas públicas, são obras públicas, o orçamento é público, o Congresso Nacional é público, a presidência da República é pública, e essas pessoas abusam, né, do cargo que ocupam, porque eles são passageiros, os cargos são permanentes, para fazer esse joguinho aí, né? Para fazer esse joguinho. O Brasil voltou, pessoal. Infelizmente, essa é a realidade. Como eu disse aqui, quem não assistiu, peço que assista ao primeiro vídeo de hoje, porque realmente a gente precisa ser camaleão nesse momento, se readaptar. Não adianta a gente querer meter a cara. Eu vi muita gente criticando minhas postagens no Twitter quando eu falo isso. Cuidem da família, cuidem do trabalho, cuidem dos estudos, cuidem do lado espiritual, se protejam, porque a coisa vai piorar muito agora. E aí sempre tem um brabo lá, né, pra dizer, isso não, tem que partir pra cima mesmo. Então, tá bom, vai lá e parte pra cima, brabão. Fred Rodrigues, deputado estadual do estado de Goiás, fez parceria ali com o Gustavo Gaia, um grande amigo meu. Eu sempre brinco com o Fred, né, que ele tem uma capacidade de debate que eu, sinceramente, nunca vi na direita brasileira. Ele parece uma metralhadora. Todo debate do Fred Rodrigues com o esquerdista é um show à parte. Eu não sei como ele consegue pensar tão rápido. E virou até brincadeira, né? Eu chamo ele de doutrinador de esquerdistas. E o Fred, que vinha fazendo um grande mandato, reconhecido pelo povo de Goiás, foi cassado. Tá, pessoal? Agora, os detalhes aqui é que são realmente desanimadores. Para começar, o que aconteceu? O Fred foi candidato a vereador nas eleições de 2020. E ele só apresentou as contas em 2021. Ele não se elegeu, perdeu o prazo, mas entregou as contas com atraso e estava tudo certinho, não tinha nenhum erro nas contas dele. Passou, né, essa questão foi levada ao TRE de Goiás, em 6 oportunidades ele venceu, só que aí chegou finalmente ao TSE. E aí, galera, a coisa virou realmente aquela várzea, né, que a gente já se acostumou, infelizmente, né, a gente está perdendo a capacidade de se revoltar. A relatora do caso foi a Carmen Lúcia. E, em casos como esses, né, de cassação, o procedimento correto, normal,
é você levar para o plenário. Para quê? Para que o acusado possa expor a sua defesa, né? O advogado dele possa ir lá no plenário e defender o seu cliente, no caso, o Fred Rodrigues. A Carmen Lúcia, excepcionalmente, jogou para o plenário virtual. E aí não tem isso. Vejam só, uma coisa importante como a cassação de um mandato por uma acusação que não tinha nada a ver com a eleição que o elegeu e não havia nenhuma irregularidade material. Foi uma questão de prazo de uma eleição anterior. Tá? E aí a gente chega ao Cássio Nunes, que pediu vistas, né, para olhar aquilo ali. A esperança de todo mundo é que ele jogasse aquilo ali para, né, o plenário, ele chegar e olha, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser julgado no plenário virtual, então vamos fazer justiça aqui, vamos dar a ele o direito de defesa, né, e como qualquer pessoa merece, seja da direita, seja da esquerda, seja de centro, mas não, ele foi, redigiu um voto de meia página, concordando com tudo que a Carmen Lúcia disse, e no final das contas, o Fred Rodrigues acaba de ser cassado. Ele pode recorrer ainda, mas ele tem que deixar o cargo. Ele pode até voltar depois, mas neste momento o mandato dele está suspenso e o suplente, pessoal, que vai entrar tem acusações terríveis pesando contra ele. Então, você vai lá e tira um deputado exemplar, vamos resumir aqui, um deputado exemplar, que atrasou a entrega das contas, mas as entregou de maneira correta, estava tudo bonitinho nas contas do Fred Rodrigues, uma eleição anterior, aí ele vai lá, concorre novamente, apresenta tudo em dia, é eleito, né, foi o deputado estadual mais votado de Goiânia, o 8º mais votado do estado, e por conta disso, por conta de algo que aconteceu na outra eleição, o caso chega ao TSE, o processo do julgamento dele é feito de uma maneira diferente daquela que normalmente deveria ser. O ministro indicado pela direita trata aquilo com um desdém inclassificável, né? E no final das contas está aí um cara honesto, correto, que eu conheço pessoalmente, eu coloco minha mão no fogo como político. Olha, o Fred Rodrigues, gente, é uma pessoa maravilhosa. Aí eu, quando comecei a ter esses problemas, vou abrir o jogo aqui com vocês. Quando eu comecei a ter esses meus problemas de processo, canal desmonetizado, que eu criei as minhas vaquinhas para pagar coisas que não só não tinha dinheiro para pagar, mas eu não estava ganhando dinheiro para poder pagar por minha conta, tanto o Fred quanto o Gustavo Gaia, cada um depositou R$1.000 na minha conta. Não foi nem na vaquinha. Cada um deles me deu R$1.000. Esse é o Fred Rodrigues. E tá aí o que aconteceu com ele. Então, ministro Cássio Nunes, não que eu me decepcione com o senhor, porque eu sei de onde o senhor veio. O senhor veio do Ciro Nogueira, que ontem, inclusive, anteontem, né, votou a favor do Flávio Dino. Mas isso, o senhor que se comprometeu a seguir os trâmites legais, a agir de acordo com as leis, isso está errado. Independente do Fred ser de direita ou ser de esquerda. O mínimo que o senhor poderia fazer era agir com isonomia. Fazer como a lei prevê. Ou pelo menos a jurisprudência do tribunal do qual o senhor faz parte. Eu não estou colocando aqui a culpa no Jair Bolsonaro, não, pessoal. De maneira alguma. Lembrem-se disso. Quando o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes, ele foi muito criticado e ele disse o seguinte: eu vou colocar lá o cara com quem eu tomo tubaína, a pessoa que eu conheço. Então, se o Bolsonaro colocou o Cássio Nunes lá, ele agiu de boa fé, acreditando que o Cássio Nunes faria um bom trabalho. Tá? Mas tanto ele quanto o André Mendonça não estão cumprindo com as expectativas. Tá? Não só não agem como conservadores, mas também André Mendonça condenando o Daniel Silveira e o Cássio Nunes agora aprontando uma dessa, um desleixo, olha, triste de ver isso. Quando o vereador, depois deputado estadual lá do Paraná, aquele que invadiu uma igreja, foi cassado pela Assembleia Legislativa, o Barroso foi lá e devolveu a ele o mandato. Essa é a diferença. Jair Bolsonaro, após o 8 de janeiro, publicou um vídeo na página dele no Facebook
que foi considerado depois, vejam só que loucura, tá? Um incentivo ao 8 de janeiro. É como se o Bolsonaro tivesse voltado no tempo, o vídeo dele, que ele publicou após o 8 de janeiro, voltou no tempo, estimulou as pessoas a irem, né, se dirigirem à Praça dos Três Poderes e cometerem atos antidemocráticos, terroristas, aquelas senhoras perigosíssimas com terços e bíblias, aqueles tiozões do churrasco perigosos, aquela bandeira do Brasil, aquela camisa da seleção, né? E aí o que aconteceu? O Meta, né, que é a empresa que é dona do Instagram e do Facebook e do WhatsApp também, disse, olha só, a gente não tem mais esse vídeo. O vídeo foi apagado pelo próprio Bolsonaro no dia. Nós não temos mais. Mas conseguiram recuperar o vídeo. Só que a questão aqui é a seguinte, pessoal. Bastava alguém ter esse vídeo gravado. E com certeza existem pessoas com isso. A própria justiça deve ter esse vídeo. Senão, não estaria acusando o Bolsonaro de incentivar alguma coisa se não tivesse o vídeo, né? Mas deve ser alguma questão processual, né? Tinha que estar no database do Facebook para poder valer alguma coisa, como se isso fizesse diferença no Brasil. Enfim, conseguiram recuperar o vídeo. A imprensa toda trata com a maior naturalidade. Agora o bicho vai pegar para o Bolsonaro, né? E aí você para assim para pensar, né? E você chega à conclusão. Como eu disse aqui, não tem limite. Quando o objetivo é prender o Jair Bolsonaro, anteriormente, né, torná-lo inelegível, não existem limites morais, éticos, legais. Vale tudo, galera. Dedo no olho, chute no saco, vale qualquer coisa. Puxar o cabelo, porque o vídeo é posterior. Como você pode estimular alguma coisa que já aconteceu? Alguém consegue me explicar isso? Como eu posso fazer esse vídeo aqui hoje influenciar, por exemplo, o voto das pessoas em 2022? Como eu posso falar, mostrar para todo mundo que o Sérgio Moro não vale nada, impedir que ele seja eleito em 2022? Como o Bolsonaro pode publicar um vídeo depois do dia 8 de janeiro e incentivar o 8 de janeiro? Bolsonaro nunca deu um pio a respeito das manifestações, nunca pediu para ninguém ir para frente dos quartéis, muito menos para que as pessoas fossem para a Praça dos Três Poderes. Ele nunca deu um pio a respeito de intervenção militar, nada. E agora querem usar um vídeo posterior ao fato para usar como prova de que ele influenciou as pessoas. É bizarro, é inacreditável o que está acontecendo no Brasil, gente. E aí vocês sabem, né? Eu me comprometi com a minha família, né? Especial com a minha mãe, para não falar mais a respeito do Flávio Dino, né? Não ficar aqui falando a respeito, porque a gente sabe o risco que a gente está correndo, pessoal, né? Se a gente luta por liberdade, a gente tem que preservar a nossa liberdade física, né? Se é que vocês me entendem. Mas com o Dino lá no STF, esse processo aí é sopa no mel. É sopa no mel. Não interessa se não tem materialidade. Não interessa se não faz sentido cronologicamente. Não interessa se não existem provas que elenquem o Bolsonaro aos atos em si. Não interessa. Basta alguém que não conheça limites e esteja disposto a fazê-lo. Só isso. Então, para vocês compreenderem, galera, para vocês compreenderem, Bolsonaro está sendo acusado de incentivar algo que já tinha acontecido. Você que está aí, tá? Se você tem amigos que não acompanham política, tentem explicar isso para essas pessoas. Vocês não vão conseguir, vão dizer que é mentira de vocês. Se vocês conhecem alguém de fora, estrangeiros, principalmente europeus, tentem explicar isso para essas pessoas. Elas vão dizer que é mentira sua. Enfim, tá aí.
vamos ver o que vai acontecer. Eu vejo muita gente dizendo, se prenderem o Bolsonaro vai ter guerra civil. Não vai ter guerra civil nenhuma. Não vai. O povo brasileiro está sojado. Ninguém vai se arriscar, principalmente depois das penas exemplares de quem foi preso no 8 de janeiro. Tá tudo dominado e a nossa esperança é o trabalho de base. Trabalho de base. Um forte abraço, a gente se vê por aí.